Olá pessoal, meu nome é Tainara Alessandra Tsuma, sou psicóloga clínica e hoje o tema que eu vou abordar com vocês é sobre a adolescência. Então, pensando um pouquinho antes, na fase infantil, é comum que muitas situações sejam levadas na brincadeira, porque a criança ainda então é muito infantilizada e ela acaba então, diríamos assim, todas as situações ela vive de uma forma mais lúdica, né? E também ela acaba projetando muito as coisas dos pais, né? Porque ela ainda não tem autonomia para decidir muitas coisas, ela acaba pensando o que é certo ou o que é errado, de acordo então com a influência dos pais. E na fase adulta, então, já precisamos ter mais autonomia, mais liberdade, independência, né? Por isso que então foi pensado numa fase intermediária, que então é conhecida como adolescência, né? Essa fase, então, ela é exatamente esse intermédio entre uma fase muito infantilizada para uma outra fase na qual eu preciso, né, diríamos assim, decidir quem eu sou. Eu já preciso saber o que eu quero, né? Então, na adolescência existe exatamente essa, diríamos, essa conflitiva, né, que é a crise de identidade, então, do adolescente. Ele vai se perguntar muito quem eu sou. Quando é criança, não vem, diríamos assim, essa pergunta, né? E também até pelas questões sociais, questões de trabalho, questões de estudo, né? Acaba surgindo muitas dúvidas nessa fase da vida, né? Que até é imposto realmente pela própria sociedade, né? O que tu vai ser quando crescer, né? É nessa fase que o jovem ele precisa responder, né? Muitas perguntas então para a sociedade. Então, ele acaba tendo essa crise de identidade. Quem que ele realmente é? Porque até aquele momento ele respondia somente pelos pais, né? Então, é nessa fase que também o jovem acaba tendo mais autonomia, ele tem então mais independência, ele tem o livre-arbítrio de decidir então para onde que ele vai, que roupas ele vai usar, com quem que ele vai sair. Então ele acaba não tendo mais aquela barreira então que os pais estipularam, né? Então ele acaba automaticamente, digamos assim, se desvencilhando um pouco dos pais. E a partir disso, então, ele precisa se, diríamos assim, se encontrar em algum grupo, né? Que é bem característico daquelas, diríamos assim, os grupinhos de escola, por exemplo, o grupinho das patricinhas ou o grupinho das CDFs, por exemplo, né? Existem vários outros. No momento, então, que esse adolescente, ele se encaixou em algum grupo e ele conseguiu se identificar, aí ele consegue, então, responder a pergunta, quem eu sou? Porque no momento que eu me identifico com o outro, é porque tem algo em comum. Então, eu sei responder essa pergunta. Eu sou mais introvertido, sou mais extrovertido, e tu vai acabar se juntando mais com os grupos, né, que tu tem mais afinidade. Mas, claro, nem todo mundo acaba tendo, diríamos assim, um término exato dessa fase da adolescência, né? Diríamos, e dessa crise de identidade, né? Depende realmente de cada pessoa, de cada jovem, tá? Porque o que que acontece? Às vezes ele não se encaixou exatamente em algum grupo, ele não acabou se identificando com aquele grupo. Então, a partir disso, ele não vai conseguir ainda saber realmente quem que ele é, né? E para poder então passar para uma nova fase, ele vai ter que decidir quem que ele é e quem que ele quer ser, né? E essa fase realmente ela só vai terminar no momento que ele tiver essa resposta. E além dessas mudanças psicológicas, de toda essa questão, existe também as mudanças físicas, né? As reações fisiológicas que o corpo então está trazendo nesse momento. Isso já acontece então lá na pré-adolescência, né? Que então é a conhecida puberdade, né? Que são as mudanças físicas do corpo, vão surgindo, enfim, novas, diríamos assim, novas expressões do corpo que antes não existiam, né? Então é tudo muito novo, é uma novidade, é algo muito diferente que antes não existia, né? E por esses estímulos, então, acaba surgindo uma curiosidade por parte, então, dos adolescentes, né? Por isso que é tão comum que os adolescentes acabem, então, tendo um relacionamento, né, nessa fase. Porque é muito curioso, será que o outro tem exatamente o que eu tenho? Né? Será que isso acontece? Então, também a questão de conversar muito sobre isso, né? Então, é realmente muito característico, então, dessa fase, né? Também a partir disso a gente pode então linkar com uma metáfora então da metamorfose da borboleta, né? Porque a partir então de quando existe uma lagarta, né, ela tem uma expressão, né, física de uma forma, né, e ela também, diríamos assim, ela não é livre para ir para qualquer lugar, né? Ela precisa ir por lugares planos, né?
No momento que ela entra num casulo e quando ela sai, ela vira uma borboleta, ela acaba então tendo essa mudança física, né, de uma lagarta então para uma borboleta, né, completamente então diferente, né, de quem ela se conhecia antes, né, e também a questão realmente da autonomia, porque essa borboleta, ela vai poder voar por vários lugares que antes ela não podia ir, porque ela só podia ir em algum lugar plano, né? Então ela tem essa autonomia, essa independência para decidir por onde ela quer ir. E da mesma forma, então, o adolescente, né? A partir disso, ele tem a sua independência e ele decide para onde que ele quer ir. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que tenham gostado, então, do vídeo. No próximo vídeo, eu vou trazer um pouquinho mais sobre essas questões da adolescência, a importância da família, né, para essa fase da vida. E peço, então, que quem gostou, que curta, que compartilhe, que comente, então, no vídeo. Obrigada!